Um café no mim. Então tá. Então vamos lá. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde aos amigos internautas que nos prestigiam na tarde de hoje, nos assistem. E boa tarde aos funcionários da casa que se fazem presente e nos corroboram para que essa sessão seja online. Havendo ocorrido, pela permissão de Deus, declaro aberto a 13ª sessão extraordinária com efeito ordinário 2020. Nós temos ata para discussão e votação na tarde de hoje. Ata 11ª sessão e da 12ª sessão. Consulto os senhores vereadores se tem algo a discutir com relação ao teor das atas. Não havendo nada a discutir, as atas se encontram aprovadas. Projetos do Executivo Municipal. Projeto de lei número 024/2020, com a seguinte emenda: altera o artigo 4º da Lei Municipal número 4.323, de 12 de maio de 2015. Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Correspondências recebidas com a imposição de quarentena, o cartório eleitoral de Porto União, que atende também Irinópolis e Matos Costa, está sem atendimento presencial. Entretanto, a Justiça Eleitoral disponibiliza ao eleitor serviços online, desde a retirada de certidão de quitação até operações de alitamento, atualização e transferência de domicílio eleitoral. Mais informações podem ser conferidas aqui no site. Fica à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Terminada a leitura do expediente, passamos à ordem do dia. Requerimento número 017/2020. Seja concedido na forma regimental o regime de urgência simples, projeto de lei número 020/2020 do Executivo Municipal com a súmula. Dispõe sobre crédito suplementar por transposição e contém outras providências. O mesmo se encontra em discussão única. Está em discussão. Está em votação única. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade. Tendo em vista o requerimento de urgência simples ter sido aprovado, o mesmo projeto, processo 030, projeto 20/2020, se encontra primeiramente com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, também Orçamento e Patrimônio. Parecer favorável. Está em discussão o parecer. Está em votação o parecer. Vereadores que concordam, pelos que não estão. Foi aprovado, tendo em vista o requerimento de urgência ser aprovado, o processo número 030/2020, projeto de lei 020/2020, dispõe sobre crédito suplementar por transposição e contém outras providências, se encontra em discussão única. Está em votação única. Vereadores que concordam, pelos que não estão. Foi aprovado, encaminho ao prefeito para sanção. Também requerimento de urgência simples. Requerimento número 018/2020, urgência simples ao projeto de lei número 021/2020, do Executivo Municipal com a súmula. Dispõe sobre crédito suplementar e contém outras providências. Também o requerimento se encontra em discussão única. Está em votação única. Vereadores que concordam, pelos que não estão. Foi aprovado, tendo em vista aprovado o requerimento do processo número 031, projeto de lei número 21, se encontra primeiramente com o parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Finança, Orçamento e Patrimônio. Está em discussão o parecer favorável. Está em votação. Vereadores que concordam, pelos que não estão. Foi aprovado, tendo em vista o requerimento de urgência simples ser aprovado o processo número 031, projeto de lei 021, dispõe sobre crédito suplementar e conteúdo de providências, se encontra discussão única. Está em votação única. Vereadores que concordam, pelos que não estão. Foi aprovado por unanimidade, encaminho ao prefeito para devida sanção. Segunda discussão e votação, processo número 10/2020,
Projeto de Lei 08/2020, súmula, dispõe sobre a reversão de bem imóvel ao patrimônio público municipal e da outras providências. O mesmo se encontra em segunda discussão. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, encaminho ao senhor prefeito para devida sanção. Também em segunda discussão e votação. Processo número 13/2020, projeto de lei número 11/2020. Súmula. Institui o Fundo Municipal para a Reconstituição de Bens Lesados. Cria o Conselho Gestor do referido fundo e da outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Vereadores que concordam, apenas como estão. Foi aprovado, também encaminho ao prefeito para sanção. Também em segunda discussão e votação. Processo número 20/2020, projeto de lei 17/2020, súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar e da outras providências. Se encontra em segunda discussão. Está em segunda votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, também encaminho ao prefeito para devida sanção. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, redação final. Processo número 32/2020. Projeto de lei número 22/2020. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder, mediante procedimento licitatório, direito real de uso de imóveis que especifica e da outras providências. Está em discussão o parecer favorável. Está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, encaminho para a Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Também com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e redação final. Processo 33/2020, projeto de lei 23/2020, súmula. Insere o parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal número 4.632, de 5 de dezembro de 2019. Está em discussão, parecer favorável. Está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, encaminho para a próxima sessão, para a Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Isso era o que tinha na ordem do dia. Tendo em vista o combinado, vou passar a palavra aos senhores vereadores. Vou começar hoje do meio para dar uma mudada nos primeiros nomes, né? Daqui a pouco vamos reclamar que primeiro está falando. Então, começo iniciando pelo vereador Neylor Graboski. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Sandro, eu acho que só comentar um pouquinho sobre a questão do nosso Covid-19 e a nossa cidade aí, né? Esses boatos aí de alguns casos dentro da nossa cidade realmente é preocupante, né? Mas haja visto que é a realidade, vai chegar uma hora ou outra, vai chegar, né? Nós temos que se prevenir de alguma forma, né? Aí tem os procedimentos em que o Ministério da Saúde já publicou e a gente tem que seguir. Mas é a questão, assim, da responsabilidade, né? Se houver realmente casos positivos, entendo e sei que os kits de testes são muito poucos. Creio que aqui não, né? Até pelo fato de não ter nenhum caso positivado ainda, né? Seja difícil ainda mais o acesso a esses, né? Eles vão principalmente a grandes centros e localidades onde já há, né, um surto um pouquinho maior. Mas já de se publicar, sim, né, até para o nosso povo tomar as devidas providências, porque realmente as nossas cidades aqui parece que não tem pandemia nenhuma, né, cara? Não só olhar pelas filas de banco, né, que aquilo é difícil de entender, né? Não só pela pessoa, vai buscar, vai sozinho, mas tem gente que leva a mãe, leva a filha, leva o avô, todo mundo junto, e aquela aglomeração não pode, né? Então, assim, se realmente há esses casos positivos, que se divulgue até para a gente
saber onde foi, né, com quem, o ciclo dessa pessoa, onde foi, onde não foi, porque a gente tem que se cuidar. É claro que vai chegar, né, de uma forma ou de outra o vírus vai vir, né, a gente só tem que tomar aquela precaução de todo mundo não pegar ao mesmo tempo, né, para que haja condições da população que necessite mesmo de um respirador ou de uma UTI aí, tenha condições de ser atendida. E outra questão, a gente viu em redes sociais, né, que a gente não tem saído muito de casa também, que o repasse do Ministério da Saúde aí para os municípios, aí para o estado, vai ser enorme, muito grande, né? Agora a gente não sabe a veracidade desses fatos, né? Porque hoje você sabe que internet e WhatsApp 80% é mentira, é fake news. Tem gente que fica em casa só desenvolvendo esse troço aí para não sei qual que é a intenção dele de levar a falsa realidade, a mentira ao povo, né? E é uma coisa que se propaga com uma velocidade, com um jeito muito grande, né? Então, era até um ofício, senhor presidente, você me deixar aí e mandar ao prefeito, ao secretário de saúde, que nos ponha a par de quantos leitos, né, de UTI, que realmente não necessariamente seja UTI, mas CTI, né, nós precisamos de respiradores, se nós temos 10, se nós temos 15, qual que é? Essa é uma pergunta meio frequente, né, no meio das comunidades aí, qual é a quantidade que nós temos para oferecer para o nosso munícipe, né? Isso ninguém sabe, né? Realmente eu não sei. E, e depois esse dinheiro vindo aí, que seja feita uma prestação de contas ao povo aí, né? É uma cifra muito grande e infelizmente a gente vai ter que passar pela essa pandemia aí, mas nada melhor que prestar conta para a população. Isso aí, presidente. Obrigado. Agradeço as palavras do vereador Neylor. Eu acho que, só para fazer um complemento, acho que no fim nós combinamos entre nós aqui, os vereadores, nós oficiar aí a Secretaria de Saúde para que nos informe dentro de, num prazo de 48 horas, se há casos e quantos casos há. Eu acho que se havia concordância de todos os vereadores e todos assinarem o ofício para não ficar dizendo que foi um ou outro, porque é isso, porque é aquilo, então, uma informação para essa Casa de Leis, até porque nós somos os legítimos representantes do povo. Então, acho que nós temos que, mais do que saber o que está acontecendo e o que está sendo feito para evitar, né? Então, se os vereadores aí, algum quiser fazer esse pedido, a gente coloca em discussão e botamos todos os vereadores é, para que assinem, né? Eu, de antemão, passo a palavra ao vereador Jacir Bart. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, nossos internautas. Eu quero complementar o raciocínio do vereador Naylor, dizendo também, senhor presidente, que se oficia os nossos hospitais para ver quantos respiradores nós temos nos nossos municípios, no município de Nova Vitória e Porto União. Uma vez que, como o Naylor colocou aqui, muito bem colocou, nós somos indagados diariamente para que o povo tome ciência do que a gente pode levar para eles, né? A gente não sabe de quantos temos, quantos não temos. Eu, pelo menos, sou totalmente leigo, e da importância de nós sabermos de quantos respiradores nós temos no nosso município, o município vizinho de Ana Vitória também. Ainda, senhor presidente, durante a semana que nos passou da terça-feira até hoje, da segunda até hoje, eu fui muito indagado novamente, senhor presidente, quanto ao aumento do salário dos vereadores. Senhor presidente, lamentavelmente, o nosso povo fala coisas que não existem e não estão existindo. Então, senhor presidente, novamente eu pediria ao senhor, como presidente dessa casa, que levasse às mídias sociais, mais uma vez, o manifesto dos nossos vereadores aqui, que realmente não houve aumento salarial dos vereadores. O povo está nos cobrando aí violentamente, dizendo que nós, em vez de baixar o salário, estamos subindo o salário. Isso não condiz com a verdade. Eu já vi o seu manifesto, seu vereador, onde o senhor colocou para mim, até inclusive pus nas mídias sociais, onde eu tenho acesso, mas mesmo assim o povo ainda não está sabendo da verdade. Não houve aumento salarial. Então, senhor presidente, que novamente essa Casa de Leis colocasse nas mídias sociais, onde tivesse espaço, que isso fosse divulgado, que não houve aumento. Em defesa de nós mesmos, porque o que é certo, o que não é certo, não é certo. Então, aumento de salário não estivemos. Então, eu gostaria de contar com a aprovação de todos os vereadores, que todos nós colocássemos nas mídias sociais o seu manifesto, senhor presidente, de que não houve aumento salarial. Somente isso, senhor presidente, e obrigado pela oportunidade. Só para complementar, o senhor pediu um ofício para o Hospital São Brás, né?
as informações, né? Então a gente vai botar em discussão e seu ofício. Não sei se quer colocar junto também para a Secretaria de Saúde, para que informe a Câmara se há algum caso ou não. Com certeza, presidente, é muito importante Então, para nós levarmos os nossos munícipes, né? Então fazemos junto esses ofícios, e daí todo mundo que quiser assinar, assina. Então está em discussão os pedidos de ofício do vereador Jacir Bart, tanto para a Secretaria de Saúde, informações se há casos e o que está sendo feito, e também ao Hospital São Brás, quantos leitos nós temos, quantos respiradores nós temos, enfim, informações total com relação ao Covid-19, como está sendo prevenido. Está em discussão pedido de ofício para Jacir Bart. Está em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado e será encaminhado, senhor vereador. E gostaria de algum vereador queira assinar, que daí a partir da manhã estará à disposição na Secretaria da Casa, até quarta-feira, para que os vereadores assinem, que a gente possa mandar. Também agora com a palavra, se assim achar necessário, o vereador Paulo Kowalski. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Eu concordo também com o ofício pedido. Nós temos que estar a par das informações, que a população nos indaga aí perguntando o que tem, o que não tem, né? Acho muito oportuno e certo. Nós estamos melhor informados. Isso aí, senhor presidente, por hoje. Então, de antemão, passa a palavra ao vereador Luiz Alberto Pasqualin. Está sem voz, seu telefone, Pasqualin. Boa tarde, presidente. Beleza, boa tarde. Boa tarde, colegas vereadores. Para quebrar o gelo um pouco dessa pandemia, falar o que está acontecendo nas redes sociais, nos jornais catarinenses, que Santa Catarina passa por um momento político e administrativo muito sério. Seríssimo o que Santa Catarina está passando. A Assembleia Legislativa do Estado acabou instaurando um processo administrativo que culminou numa CPI, numa comissão parlamentar de inquérito, para investigar possíveis irregularidades na compra de 200 respiradores, senhor presidente, 200 respiradores, no valor de quase 33 milhões de reais, pago antecipadamente a uma empresa do Rio de Janeiro que não entregou ainda os respiradores. Pasmem os senhores, o que o novo governo de Santa Catarina está fazendo com os catarinenses. Dos 40 deputados, 39 assinaram essa CPI, menos o presidente, que não precisa assinar. Então, é um fato muito importante para conhecimento de todos que o governador, na sua campanha, disse que acabar com a velha política no estado catarinense, no estado Barriga Verde. E, ao mesmo tempo, está fazendo totalmente ao contrário do que apregoou na campanha. O governador fez com que o secretário de Saúde, posso até entender que pediu a sua demissão, se afastou do cargo, mas eu tenho certeza que foi sob pressão, porque não é possível que um despreparado, um secretário de Saúde, que não cumpre o que determina a lei, que tenha um gestores públicos para analisar as compras que se faz no Estado, e, ao mesmo tempo, o senhor governador encaminhou um projeto de lei para a Câmara, ou melhor, para a Assembleia, há dias atrás, solicitando autorização, senhores vereadores, para comprar o que fosse necessário antecipadamente, pago antecipadamente. Diante dos reclames dos senhores deputados, acabou retirando esse projeto da pauta e fez com que queria minimizar a situação, porque já havia pago, e queria uma autorização da Assembleia, que isso não acabou acontecendo. Então, o governador Carlos Moisés,
que não faz jus o nome que leva, Moisés, e fazendo sofrer sequelas com o dinheiro público a todos os catarinenses. Até provar em contrário, o nosso governador, como eu disse, vai passar por momentos delicadíssimos no seu governo. Pode ter certeza que, após instaurada essa CPI, com certeza a comissão vai afastá-lo até o seu julgamento final. Com isso, é claro, respeitando o que determina a lei, assumirá a vice-governadora de Santa Catarina. Então, senhores vereadores, só para dizer que nem sempre a velha política deixou a desejar em Santa Catarina, ou não sequer no Brasil. Respeito com aqueles que muito fazem pelo seu estado, respeito com aqueles que muito fazem pelo seu município. Isso que nós temos que pensar e reafirmar a todos, porque Porto União se encontra numa situação política muito delicada, sem nenhum representante da região do Planalto Norte na Assembleia Legislativa e tampouco na esfera federal. Na esfera federal temos lá, como já disse aqui muitas vezes, temos o deputado Carlos Chiodini, que é lá de Jaraguá do Sul, o deputado federal, o Fábio Schilcheck, e o deputado estadual, me foge o nome agora, o deputado da região de Jaraguá, o doutor Vicente Caropreso. Vicente Caropreso, obrigado, senhor presidente. Então, veja em que pé e que situação nós estamos. O governo que veio como salvador da pátria, em apenas praticamente 1 ano e 5 meses, já está na mira dos deputados pelo erro que cometeu. E se cometeu, que pague o preço justo, que é a cassação do seu mandato. Obrigado, senhor presidente. Só para deixar esclarecer, eu vou mostrar aqui a foto onde é a empresa, para os internautas que estão nos assistindo e para os vereadores. Olha a empresa que eles compraram, os respiradores, onde que é o endereço dela, no Rio de Janeiro. Então, não tem como não caçar um governo desse. E esse secretário, vereador Luiz Alberto Pasqualini, só para instruir um pouco nas ideias, esse secretário é aquele que nos atendeu, não sei se o Pasqualini estava comigo ou não, que quando nós fomos sentar, ele tirou o revólver e colocou em cima da mesa. Esse o secretário. É esse. Estávamos juntos, sim. Esse secretário que nos atendeu, um incompetente, que agora vai ter que devolver esses 33 milhões para os cofres públicos, que não vai ficar só na cassação do governador e na saída deles, tem que devolver o dinheiro não é deles, é do povo. Então, também agradeço ao vereador Pasqualini pelas suas palavras e passo a palavra ao vereador Christian Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu, acompanhando aqui o discurso do experiente vereador Luiz Alberto Pasqualini, eu vou nessa linha também, porque além de o governo estar completamente fora da regra da moralidade, do respeito, da ética, da honestidade que tanto foi pregado na campanha política, a última campanha eleitoral, o governo ainda vem tirar sarro da nossa cara, querendo acusar uma servidora da Secretaria de Estado da Saúde como se ela tivesse autonomia para sozinha fazer um empenho de 33 milhões de reais. Desde a época do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, o Estado criou um grupo gestor no governo que autoriza, analisa todos os empenhos, tudo que é pago, licitações, tudo passa pela Secretaria da Saúde, Casa Civil, Gabinete do Governador, Casa Militar. Nada se paga, se autoriza sem ter assinatura da Casa Civil e do governador do Estado, do grupo gestor, para que tenha efetividade, para que cumpra todos os princípios de economicidade, enfim, dentro da lei de licitações. Mesmo agora, num estado de epidemia, um estado que o governo está em emergência, eles vêm fazer uma barbaridade dessa com o povo catarinense. Há poucos dias estavam tentando construir um hospital de campanha lá em Itajaí, que ainda a Assembleia Legislativa conseguiu combater e derrubar. Era mais uma lavagem de dinheiro que ia ser feito lá, um absurdo. Então, nós estamos completamente desalinhados aqui em Santa Catarina, sem rumo, sem esperança.
Eu fui a Caçador semana passada, não vi nenhuma máquina lá naquela estrada, vi 2 placas de 5 milhões e poucos lá na SC135. A gente não vê, a gente vê propaganda, a gente vê live, a gente vê rede social, o governo se explicando, falando, mas nos bastidores, no meio de uma situação caótica de saúde, sumindo com o dinheiro do catarinense. E também, senhor presidente, eu quero ir aqui na linha da palavra do vereador Neylor, também do vereador Jacir, porque eu vejo assim, com toda a sinceridade, com toda a tranquilidade, que está faltando informação, diálogo e conversa aqui por parte da Secretaria de Saúde do nosso município. Eu recebo todo dia no meu WhatsApp informações do município de Nova Vitória, que, aliás, o secretário da Saúde, doutor Ari Carneiro, vem fazendo um trabalho excepcional. Hoje vi que curaram todos os casos que tinha. Fora os que foram descartados, os que estavam doentes foram curados. É uma informação boa que o nosso sistema de saúde está funcionando, mesmo naqueles pacientes que estão isolados. E aqui em Portunhão está faltando conversa, está faltando mostrar, está faltando transparência, no meu ponto de vista. Nós temos que saber em primeira mão também, porque a população nos cobra e nós temos que saber orientar. Claro que está sendo feito o trabalho, não há dúvida, mas está faltando informação, está faltando passar, fazer com que a informação chegue também dentro das casas das pessoas, até para aqueles que estão se cuidando, todo mundo está se prevenindo. Então, para finalizar, vereador Sandro, presidente e vereadores, infelizmente, o nosso estado amargou mais de 600 mil demissões no comércio, na indústria, e por aí vai, ainda está crescendo, a economia encolheu, nós estamos passando uma dificuldade muito grande, principalmente aqueles que trabalham com turismo, a região hoteleira, a parte de alimentação, restaurantes, eu sou desse ramo também. Estamos indo um abismo financeiro e vendo o nosso dinheiro, infelizmente, na mão de corruptos, porque o que está lá são corruptos, que vieram pregar uma moral aqui no catarinense, engambelar a população, e agora nós estamos pagando um preço muito caro. O preço da novidade. Novidade é sinônimo de inexperiência, ineficácia, falta de gestão, falta de conhecimento, falta de preparo. E por aí vai. Competência. Bando de incompetente. Essas são as palavras, os termos, as frases que eu deixo para esse governador de Santa Catarina e toda a sua equipe. Obrigado, presidente, pela condução dessa reunião. Bela, tranquila, segura, e fazendo as coisas andar aqui no município, que nós não paramos. Nós estamos trabalhando, cada um na sua forma, do seu jeito, mas as coisas aqui estão andando e vão andando bem. Obrigado. Eu que agradeço suas palavras e vejo que realmente o cenário é triste para Santa Catarina. De antemão, passa a palavra ao vereador Fernando Moreira. Opa, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores. Indo nessa linha de raciocínio, até escrevi aqui, do Christian, do vereador Luiz Alberto Pasqualin, experiente vereador, realmente é isso mesmo. Gestão é administrar, é colocar a gestão do nosso dinheiro público na mão de quem nunca foi gestor, de quem nunca administrou nada. No mínimo, Pasqualin, no mínimo, Christian, dá nisso aí. Sem controle nenhum. E quem paga o pato agora somos nós, que nem o Christian comentou. O desemprego é muito grande, os impostos continuam vindo e o dinheiro tem pelo ralo. Incompetente. Concordo com o Christian, com o Luiz Alberto Pasqualin, incompetente, sem noção de administração. É isso que eu resumo esse governo de Santa Catarina. E quanto ao ofício que o vereador Jacir colocou, senhor presidente, eu também assino junto, tá? Para pedir uma prestação de contas e sobre o Hospital São Brás, como é que estava a preparação dele, porque uma hora ou outra vai acabar vindo esse coronavírus para a nossa cidade, e a gente tem que saber como está o preparo disso tudo para combater essa problemática. Sim. Ok? Seria isso aí, vereador Sandro. Agradeço pela condução dessa sessão, mais uma sessão com sucesso, online, né? E fico agradecido pela atenção. Obrigado, boa tarde a todos. Eu agradeço ao vereador Fernando Moreira pelas suas palavras e bem colocada. De antemão, passo a palavra ao vereador Gildo Luiz Macelai. Boa tarde, Pasqualin, Paulo, Jacir, Neylor, Fernando, Christian, Carlos. Boa tarde, presidente.
Senhor presidente, quando o Christian fala da nossa rodovia, né, Christian, S135, não tem 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões para colocar lá. Agora, para colocar 33 milhões na mão de um pilantra, é facinho, né? As mortes que já ocorreram nessa estrada aí devido às suas precariedades, isso não é importante para o governador, né? Mas, enfim, o nosso estado caiu nas mãos erradas, né? Porque o estado catarinense é um estado extremamente próspero, produtivo, sob todos os aspectos, como eu digo sempre, né? É o 5º produtor nacional, o primeiro em várias áreas. Agora, quando eu vejo que, em nível nacional, a política aplicada pelo Bolsonaro, que estava se recuperando, estava fechando as feridas dos ex-governos, estavam cicatrizando as feridas dos governantes passados, por azar vem essa pandemia aí que está atrapalhando o nosso país. Não só ela, e eu devo concordar com as palavras do presidente quando ele disse que sem trabalho não é economia. Agora, quando vem o Dória do Rio, quando vem o Witzel do Rio, quando vem o Moisés de Santa Catarina, dizer que tem que fechar tudo, parar tudo, sob alguns aspectos até serve. Tem que parar aquelas pessoas que têm problemas sérios de saúde, pessoas que estão em aglomeração. Mas a economia não pode parar, o trabalho não pode parar. Tem que achar um meio termo para que a economia continue andando. Aí ele simplesmente vem, em rede nacional, dizer que a União, a Federação, tem que socorrer os estados. Mas espera aí, se um estado não trabalha, automaticamente os impostos não são repassados para o governo federal. Produção. E ainda, quando eu vejo uma mídia, parte da mídia, parte da imprensa, tantos que estão falando, podre, que quer que o Brasil se torne uma Argentina e depois uma Venezuela, como aconteceu esse final de semana, que o presidente da República não pode olhar para o lado, que tem alguém lá, para dizer que ele está fazendo algo de errado. Eu acredito que o governo federal deva ter alguma carta na manga para, muito em breve, colocar algumas medidas duras, para que esse país não descarrile, para que essa locomotiva não saia dos trilhos. Porque não podemos deixar do jeito que está. Imprensa, STF, Congresso e Senado contra o país, não tem como. Não tem como. Olha, eu penso que já está passando da hora de ter aeronáutica, marinha, exército nas mãos, como o presidente tem, e dizer quem manda nesse país. Não a corrupção, não a anarquia, e sim ao trabalho, sim à cidadania, sim às pessoas de bem, sim às pessoas sérias, sim à família. Agora, quem quer aquele modelo antigo de política de poucos anos atrás, que se mude desse país e deixe esse país andar, deixe esse país trabalhar, porque o nosso país pode ser um país de primeiro mundo, sim. Mas, para isso, nós precisamos que quem manda nesse país, desde a imprensa, a STF, Congresso, Senado, Presidente da República, trabalhem com o mesmo foco, com o mesmo foco de enxergar aquilo que realmente a sociedade quer que nós enxerguemos e aplicamos para ela. E não essa coisa aí de briga e nada acontece e um acusando o outro. Olha, eu vejo que é uma situação muito triste que o país está e a tendência, se continuar dessa forma, é piorar muito. Torço para que o presidente da República tenha algumas atitudes de sabedoria que faça com que esse nosso país ande de verdade, volte ao trabalho e que as pessoas queiram que o Brasil realmente melhore para o seu povo. Tá certo, senhor presidente? Nessa questão dos nossos casos na cidade, estou de acordo com as palavras dos demais vereadores, temos que acompanhar, temos que ajudar, temos que levar as informações corretas, fazer com que todos participem, se cuidando, prevenindo,
porém não dá para parar. Um abraço e boa tarde a todos. Boa tarde, senhor vereador. Agradeço suas palavras. Então, de antemão, também passo a palavra agora ao último vereador, a usar, se assim necessário achar, vereador Carlos Roderley. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores e as pessoas que nos acompanham via internet. Senhor presidente, eu acho que a preocupação maior hoje, momentânea, para que não se distorçam as coisas, porque existem muitos grupos de WhatsApp, principalmente em Porto União e União da Vitória, que muitas vezes eles deturpam as informações e de que nós temos que aconselhar o Poder Executivo, bem como a Secretaria de Saúde, para que façam notas oficiais e divulguem a nossa população. Para quê? Para que veja a conscientização, à medida do possível, dentro de uma normalidade, de um controle, de um equilíbrio, para a gente manter a economia e também manter a proteção de todos com o isolamento social. Com as normas respeitadas pela OMS, os decretos colocados para serem respeitados. Mas que, de antemão, nós gostaríamos que fosse urgente essa informação oficial pela Secretaria de Saúde do município. Muitas vezes nós, como representantes da população, não estamos tendo essa informação oficial e de que nós temos todo o direito para que a gente possa estar dando as informações corretas para a nossa população. Então, solicitar ao presidente, eu acho que o presidente, Vossa Excelência, como o nosso chefe maior aqui da Câmara, que posterior a essa reunião já faça uma ligação ao secretário de Saúde, ou bem como ao prefeito municipal, à diretora de Saúde, Andréia, para que eles façam um pronunciamento e que eles coloquem uma nota oficial na imprensa para que as coisas não fiquem só em especulação. Nós também estamos ouvindo boatos e a gente não tem nem condições de averiguar a veracidade disso ou não. União da Vitória, dia a dia, eles largam notas oficiais e eu acho que está faltando um pouco de informação para com a nossa saúde aqui no município de Porto União. Mas eu queria agradecer ao espaço e desejar um bom dia a todos aí. Eu agradeço as suas palavras. Só quero fazer uma referência aí, antes do final da sessão, com relação também a uma fake news que apareceu no sábado, na sexta-feira, prejudicando o município de Nova Vitória. Onde pessoas aqui da região que não têm o que fazer, desocupados, para não chamar de bandido, colocaram uma matéria que é lá do norte do país, onde pegaram uma caminhonete Hilux com R$500 mil e falaram que o dinheiro era da prefeitura e não da Vitória, e era um funcionário da prefeitura que estava com o dinheiro. Maior mentira, e infelizmente muita gente acabou passando para frente esse fake news. As pessoas têm que cuidar, por favor, vocês antes de passar. Quando veio para mim essa matéria, a primeira coisa que eu fiz perguntei para 3 pessoas da minha confiança se era verdade. Uma não respondeu, que está aqui na tela, e 2 me responderam que era mentira. Então, daí, logicamente, que a gente já tem que ir avisando que é fake news, tem que ajudar. Mas as pessoas que estão em casa, por conta dessa pandemia, ou que aquelas que estão no WhatsApp, vê uma matéria, antes de compartilhar, verifique a veracidade. Porque isso é uma coisa séria, uma coisa que denigra a imagem do município, de uma instituição, prefeitura, de uma administração e também dos funcionários da Prefeitura de Nova Vitória. É uma pena, lamento muito que isso aconteceu em nossa região, não deveria de acontecer, mas aconteceu, e pessoas que querem se aproveitar porque está se aproximando o pleito eleitoral, pessoas que não têm competência para concorrer a uma eleição e tentar, pelo menos, ganhar, então começam a meter esse fake news. Como agora há pouco o Jacir Barte, vereador, comentou com relação ao aumento de salário dos vereadores e outras fake news de desvio de recursos da Câmara de Porto União, umas mentiras descabidas de pessoas que se dizem pessoas sérias, pessoas que se dizem da sociedade, que fazem esse tipo de coisa, pessoas que não têm moral, que não têm um pingo de dignidade, pessoas que não deviam nem estar no meio das pessoas. Muitas delas deviam estar na cadeia,
porque são pessoas que mentem e prejudicam não só uma pessoa, mas prejudicam um conjunto, prejudicam uma família, várias famílias. Então, né, se você não tem o que fazer, se você gosta da internet, coloque coisas boas nela, produza com ela. Não queira destruir as pessoas com mentiras, mas com verdades aí tudo bem, você pode falar. Governador Carlos Moisés, secretário de Saúde de Santa Catarina, são 2 canalha, 2 pilantra. Por que são isso? Porque pagaram uma conta de 33 milhões sem receber o produto. Isso sim, isso não é fake news, isso é verdadeiro. Isso você pode falar, que essas 2 pessoas têm que devolver esse dinheiro para os cofres públicos do Estado de Santa Catarina. Agora, falar que foi tirado 500 mil reais, foi pego da Prefeitura de Dona Vitória, você que fez isso, você é um bandido, você não é político. Você não é da sociedade. Pessoa que mentiu, que foi desviada 300 mil reais da Câmara de Porto União, que foi hackeada nas contas, você é um mentiroso. E você que compartilhou, você é outro sem vergonha e canalha. Sabe por que você é canalha? Porque você, sabendo que conhece todos os vereadores, ao invés de ligar para ver se é verdade, não, você compartilha. Então, você que compartilha essas coisas, você é tão canalha quanto a pessoa que faz a notícia fake news, como um cara que se diz jornalista aqui de Porto União da Vitória, um sem vergonha, um canalha, um cara que não serve para nada, a não ser atrapalhar a sociedade, simplesmente colocou lá, mentindo, que saiu 300 mil reais da conta da Câmara de Porto União, uma fake news, um mentiroso, um salafraio, uma pessoa que tem como entrar aqui dentro da Câmara, perguntar para os funcionários, nem criticar os funcionários que aqui estão trabalhando. Você tem que achar o que fazer. Pessoas que não dão emprego nem para uma doméstica, que não dão sequer um emprego, não sabem o que é pagar imposto, e vem querer bater com fake news contra os vereadores ou contra os funcionários dessa casa, vai, sei lá, vai lavar essa boca tua, essas tuas mãos que escreveu essas notícias mentirosas. Então, essas pessoas nós temos que combater, não podemos aceitar. Se nós conhecemos, vereador Gil, das pessoas, nós temos que falar para elas que nós não temos medo delas, porque nós não somos canalhas que nem elas. Essas pessoas são canalha, porque você compartilhar para prejudicar todo um trabalho, uma coisa é você fazer campanha e mostrar que você é melhor que o vereador Sandro. Eu parabenizo a pessoa que consegue ser melhor que eu. Não me acho bom, mas tem muita gente melhor que eu, e eu sei disso, que consegue fazer um trabalho melhor. Mas mostre isso positivamente, não com mentiras, com palavras absurdas que não existem. Então, fica aqui o repúdio desse presidente contra mais uma fake news em nossa região. Agora contra a prefeitura e contra o município da Nova Vitória. Isso é triste, é lamentável, e eu não posso admitir e não vou me calar. Para mim, pessoas que usam a internet para fazer fake news não passa de um canalha, não passa de um vagabundo ou outra palavra, se for sexo feminino. Não serve para nada. Tem que ir para a cadeia ou tem que achar um lugar para ir trabalhar. Porque querer ganhar dinheiro em cima de notícia falsa é canalha. Essa é a palavra certa. Então, não havendo nada mais a tratar, desculpe aos internautas o meu desabafo, mas eu sou dessa forma. Eu falo a verdade e falo o que eu penso, não o que as pessoas querem escutar. Nós temos que falar a verdade. Não vamos ficar mentindo para nós mesmos. Parem com essas fake news. Vamos produzir. Vamos achar o que fazer. Faça o nosso município crescer, o nosso estado e o nosso Brasil. Agradeço a todos que nos assistiram na tarde de hoje. Agradeço, senhores vereadores. Quero aqui justificar a ausência do vereador Hélio Miguel Weber, que se encontra em viagem pelo seu gabinete, um trabalho que é importante e teria que fazer, não pôde estar presente, e também o Miguel Chocairo, que tem o prazo de 6 dias para ser convocado, e segunda-feira que vem, com certeza, estará aqui com nós, junto na sessão online, e a doutora Salime, que pediu afastamento por 60 dias. Agradeço a todos e dou por encerrada a 13ª sessão extraordinária como feita ordinário 2020. Só quero falar com o senhor